Fala pessoal, meu nome é Arthur Lemos e esse é o primeiro vídeo do canal. Meu objetivo principal é trazer insights sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, estilo de vida e alguns recursos e ferramentas que eu uso no meu dia a dia que me ajudam a atingir alguns resultados. Não é papo de coaching, só quero trocar uma ideia com vocês e também não quero me estender muito nessa introdução, porque o objetivo principal é falar sobre o título, falar sobre o tema desse vídeo de fato, que é sobre a minha cirurgia da ginecomastia. Recentemente eu fiz uma série de vídeos lá no TikTok onde eu detalhei passo a passo de como foi todo esse meu processo. E aqui eu quero trazer um compilado e um papo mais direto aqui com vocês de como que foi toda essa minha jornada. E como começou tudo isso? Lá na minha pré-adolescência, ali por volta de uns 10, 11 anos, eu já comecei a ter esses primeiros indícios da ginecomastia devido ao sobrepeso. Então eu sempre fui uma criança que não gostava muito de atividade física, então acabei engordando. Houve o processo de aromatização, que é esse processo de conversão de testosterona em estrogênio, o que acabou influenciando até pela carga genética desse aumento das minhas glândulas na região mamária, consequentemente um acúmulo de gordura na região. E conforme os anos foram passando, mesmo eu tendo pegado firme nas atividades físicas, na musculação, fazendo diversos esportes, realmente atingindo resultados onde eu fiquei extremamente satisfeito com o meu corpo, a minha ginecomastia sempre estava ali me incomodando, mesmo quando eu estava com um percentual de gordura bem baixo. E sempre foi um negócio que me incomodou, sempre foi um negócio que me deixava às vezes para baixo, às vezes não era toda a roupa que eu conseguia utilizar, principalmente roupas mais claras ou com tecidos mais finos. Então sempre tive aquela ideia, aquele sonho de conseguir fazer a cirurgia. E conforme os anos foram passando, eu também fui performando melhor nos meus trabalhos, na minha carreira, as coisas foram prosperando. E nesse ano de 2024 houve a oportunidade de eu fazer a consulta com o médico e eu decidi finalmente fazer a tão sonhada cirurgia da ginecomastia. E qual é o primeiro passo para quem quer fazer a cirurgia e se livrar de vez desse problema? Buscar um médico. E qual médico? No meu caso foi um cirurgião plástico bem referenciado aqui na cidade onde eu moro, em Florianópolis. Então isso já me deixou mais seguro em relação a todo esse processo. E marquei a consulta, fui lá, ele me explicou o que causa a ginecomastia, como eu comentei com vocês, são disfunções hormonais, seja pela questão ali da adolescência, às vezes sobrepeso, que acaba tendo esse acúmulo de gordura e essa conversão para o estrogênio, ou em casos da galera que usa o suco e já tem uma propensão genética, pode estar tendo essa ocorrência também. E durante a consulta, ele me explicou como é que funciona o processo. Então é feita uma pequena incisão em formato de meia-lua abaixo das auréolas, onde é retirada a glândula como se fosse uma concha, ela vai sendo retirada por trás, depois vai sendo retirada parcial ou integralmente. Então existem alguns métodos, alguns médicos deixam um pequeno pedacinho da glândula ainda para que o mamilo ele consiga colar após a cirurgia, para que ele não fique fundo, ou existem os médicos que acabam fazendo a retirada total da glândula e durante o processo ele também tem que ficar ali bem ligado para que o mamilo não afunde, ele precisa se ligar a algum lugar. No meu caso foi retirada a glândula ali quase toda, foi deixado um pequeno pedacinho para que esse processo de pós-operatório fosse mais tranquilo e não houvesse a necessidade às vezes de fazer um enxerto de gordura para que não ficasse aquele aspecto de um buraco no mamilo, e eu decidi fechar a cirurgia e iniciar os preparativos. Aí próximo da cirurgia foram me passadas algumas orientações de pré-operatório, então eu já vi num processo de dietética, evitando alimentos muito inflamatórios, principalmente ali frutos do mar, alimentos muito gordurosos, alimentos remosos. É o mesmo processo para quem quer fazer uma tatuagem, por exemplo, então tem que tomar cuidado ali para evitar processos inflamatórios. Então eu tive que fazer uma higienização no dia da cirurgia com um sabonete próprio, um sabonete antisséptico, e fiz todo o processo de aparar os pelos da região. E me foi orientado para não usar gilete, sim um aparador, para evitar cortes. Às vezes pode dar alguma infecção bacteriana ou alguma lesão que pode prejudicar ali durante o processo da cirurgia em si. E entrando na parte da cirurgia, no meu caso foi um processo muito tranquilo, porque primeiro ele foi feito em consultório, então a cirurgia ela pode ser feita tanto em consultório quanto em centro cirúrgico. Como a minha ginecomastia não era um grau extremamente alto, não houve a necessidade de ser um processo muito complexo, então houve a possibilidade de ser feito em consultório, o que foi excelente, porque além de ser um procedimento mais rápido, também não tem o custo do centro cirúrgico, que é
bem expressivo. Então eu cheguei, fiz todos os preparativos, fiz o jejum, fiz ali a higienização da região, aparei os pelos, fui, deitei na maca, me sedaram e 2h30 depois eu já estava operado e fiquei ali cerca de mais 1 hora mais ou menos e já fui para casa. Foi um processo extremamente tranquilo, eu não tive dor em nenhum momento, foi muito rápido, foi um procedimento onde eu me senti extremamente confortável e após finalizar a cirurgia, me foi orientado para fechar parceria com um fisioterapeuta para fazer o taping. É basicamente um processo de colagem de fitas adesivas para acelerar esse processo de recuperação inicial e evitar edemas, evitar um inchaço e roxidão na região. Então foi primordial, então ela já estava ali preparada para fazer o taping no meu pós-operatório. Então fiz o taping, coloquei o colete, que é indispensável para também fazer uma compressão na região e trazer um pós-operatório mais tranquilo. Fui para casa e fiquei tranquilo. Eu não tive dor nenhuma. Vou confessar para vocês, não tive dor em nenhum dia. Só tomei analgésico no primeiro dia porque me foi orientado. No segundo dia eu já não tinha mais dor. Eu falei, não vou ficar tomando analgésico à toa. Apenas os antibióticos e anti-inflamatórios que eram necessários. E os primeiros dias de recuperação eu fiquei num repouso absoluto. Mas assim, não tive dor. Conseguia fazer as atividades diárias tranquilamente. Então estudar, trabalhar, conseguia me locomover. Só evitando subir os braços além da linha do ombro. Então, subir os braços dessa maneira não era indicado. Então, fazendo movimentos até aqui assim mais ou menos, exercitando, massageando a região de maneira bem leve, porque eu ainda estava com o taping. E ali cerca de 1 semana eu já fiz a retirada do taping, bem tranquila, já estava bem desinchado, eu quase não tive edema. Eu fiquei com um pequeno dreno nos mamilos, onde o médico também, depois da primeira semana, já fez a retirada, já fiz a retirada dos pontos e já consegui ter o vislumbre do resultado. Então já até aí já estava extremamente feliz, já consegui visualizar o resultado final, tanto da parte da lipoaspiração, que tirou aquele volume, quanto a parte do mamilo em si, que já não tinha mais aquele aspecto bicudo, aquele aspecto pontudo. E ali por volta do 25º dia, eu já retomei as minhas atividades físicas. Então eu já voltei para fazer minha musculação, claro, sem exercícios de peitoral, sem exercícios de ombro, em exercícios de costas e perna de uma maneira mais tranquila. E na segunda para terceira semana eu já comecei as drenagens linfáticas, junto da mesma fisioterapeuta que fez esse processo do taping. Para quê? Para liberar os líquidos da região e acelerar esse processo de recuperação. O que para mim foi essencial, principalmente para eu voltar para as minhas práticas diárias. E a drenagem linfática ela tem outra importância, que é de evitar a fibrose. Então a fibrose é basicamente uma calcificação dessas fibras e dos locais onde foi passada a cânula da lipoaspiração. E quando elas se sedimentam, elas ficam duras, dão um aspecto de relevo na pele. Então é muito importante fazer essas massagens no início para que essas fibroses elas não ocorram ou que elas se dissolvam de uma maneira mais rápida. E agora falando nos valores e quanto que eu investi total na minha cirurgia, eu quero trazer para vocês que eu tive alguns custos. O primeiro custo foi da cirurgia em si, que foi um total de 17 mil. E eu tive os custos depois de anestesista, de remédios e desse processo da fisioterapia, do taping e das drenagens, que deu um total da cirurgia mais esses procedimentos de 21 mil. 21.500 mais ou menos. E fiz numa clínica bem vista aqui em Florianópolis, que a gente já sabe que não é uma cidade muito barata de se viver. Na minha jornada na outra rede social, muita gente comentou que conseguiu fazer a cirurgia por valores muito mais acessíveis, principalmente em outras cidades, às vezes investindo valores de 4, 5 mil. Então varia muito do local e do médico que vocês vão estar realizando, assim como eu vi cirurgias de pessoas que pagaram 40, 50 mil. Então isso varia, não tem como ter um padrão, estou falando na minha experiência. E existem outras maneiras da cirurgia ser feita. Pode ser feita através do plano de saúde, então alguns planos cobrem a cirurgia, principalmente se vocês conseguirem alegar que tem a glândula ali já hipertrofiada, porque isso pode configurar um crescimento tumoral
futuro, então já se enquadra como um procedimento clínico e não como um procedimento estético. Então minha dica para quem quer cobrir com o plano de saúde: façam todos os requisitos, deixem tudo discriminado, peçam todos os laudos, todas as descrições dos exames para que vocês consigam apresentar e conseguir esse estorno. E para quem busca pelo SUS, eu não tive experiência pelo SUS, mas na minha jornada na outra rede social, muita gente conseguiu fazer e trouxe relatos. Então comenta aqui se você conhece alguém que fez pelo SUS, já teve a experiência, ou se você mesmo fez pelo SUS e como foi esse processo, se foi rápido, se foi demorado, se o resultado ficou legal. E assim, eu marquei essa cirurgia com 25 anos e eu tenho esse problema ali desde os 10, 11, então foi algo que vem me perseguindo há bastante tempo. E agora, onde eu já estou em um momento de maior estabilidade financeira, consegui diversificar as minhas fontes de renda, isso facilitou essa minha tomada de decisão para fazer a cirurgia. Novamente, não foi um processo do dia para a noite que eu simplesmente decidi fazer. Não, eu já vinha tendo esse preparo, já vinha fazendo uma reserva, uma economia. E claro que cada pessoa tem a sua realidade. Para uns vai ser muito mais difícil do que para outros, principalmente se a gente pensar nesse viés particular. Então vai a minha dica: se é um sonho de você realmente, faça sua reserva de pouquinho em pouquinho. Se consigo guardar R$100 por mês, R$200 por mês. Quando vê, já está ali com um bom montante, marca a consulta com o médico, faz um orçamento e faça a cirurgia. E por último, vou mostrar o resultado para vocês depois aí de mais ou menos 7 meses de cirurgia. Então, eu tive um resultado pós-operatório bem tranquilo, como eu comentei para vocês. Eu quase não tive cicatrizes, então ó, lado direito ficou perfeito. No lado esquerdo, ele deu um pequeno queloide, mas que assim também é quase imperceptível. Foi um processo extremamente confortável, não tive dores, já estou vendo os resultados bem visíveis. Então, como vocês podem ver, não tem mais aquele aspecto bicudo, aquele aspecto da ginecomastia. Então, principalmente para a utilização de roupas mais claras, de roupas às vezes com tecidos mais finos, ficou um resultado bem bacana, fiquei bem satisfeito. Claro, preciso ainda baixar o percentual de gordura para ver o resultado ainda mais evidente, de uma maneira bem mais satisfatória, mas no geral o saldo foi bem positivo e a minha autoestima melhorou consideravelmente com todo esse processo. Então é isso, essa foi a minha jornada da minha cirurgia de ginecomastia. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida ou alguma questão ou queira algum esclarecimento. E aqui nesse canal eu quero trocar essa experiência com vocês, trocar as minhas vivências, trazer o meu estilo de vida e modos de pensar. Então já se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.